João 2, versículos 1 a 12. Que as palavras do Evangelho abram o nosso entendimento, para que a gente tenha coragem de proclamar e para que elas transformem os nossos corações. As bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhes: eles já não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então sua mãe aos serventes: fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas com água. Eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhe Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou-o em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ali só moraram poucos dias. Palavras da salvação. Esse evangelho das bodas de Caná, ele é muito lido, mas a gente quase nunca consegue entrar nele com muitos detalhes. Até eu, quando chego na minha palestra nesse momento, eu já passei da hora, aí eu não consigo entrar nos detalhes que eu gostaria de entrar nesse evangelho. E a gente vai agora digerir cada trechinho dele, porque ele é muito rico. Primeiro a gente vai se lembrar o que significa Caná na Bíblia. Não sei se vocês lembram, a gente teve há uns 2 encontros atrás, que Caná era a terra prometida, que os filhos de Deus sonhavam em entrar nessa terra prometida. Era a terra onde jorrava leite e mel, onde eles teriam abundância. Então, quando Moisés separa, tira o povo de Deus da escravidão do Egito, eles vão para Caná. Ficam 40 anos, Moisés morre, não entra, quem entra é o amigo dele, Josué, quem entra com os meninos, com o povo de Deus em Caná. Mas, biblicamente, Caná simboliza a nossa alma. Essa é a terra prometida que Deus quer habitar. É aí onde a gente vai achar abundância de mel, de leite. Abundância que vai nos trazer toda a alegria que só pode vir de Deus. Assim como Caná daquela época, a gente também já estudou, tinha Jericó, que era uma cidade toda murada. Somos nós quem construímos esses muros para que Deus não penetre perfeitamente nessa Caná que é a nossa alma. Então, o primeiro milagre de Jesus acontecer em Caná tem um simbolismo muito forte. Jesus, em primeiro lugar, quer fazer um milagre na sua alma. Antes de curar a sua doença física, antes de curar qualquer coisa na sua vida, o interesse dele é Caná, é a sua alma. Ali é o primeiro milagre que ele quer fazer na sua vida para que você tenha abundância. E esse milagre acontece porque ele foi convidado. Isso é um outro detalhezinho desse trecho que a gente precisa prestar atenção. Maria, Jesus e os discípulos foram convidados a essa bodas em Caná. Para que qualquer milagre comece a acontecer na nossa vida, é necessário convidar a Deus. Está escrito no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Então, Cristo quer entrar na Caná das nossas almas e está na porta dela. Eu costumo dizer que Deus tem uma limitação. Ele só sabe amar de uma forma que é infinitamente. O meu Deus me ama infinitamente, quer habitar em mim em toda a plenitude. O meu Deus te ama, Gabi, infinitamente, quer habitar em você em toda a plenitude dele. Assim como ele ama o Papa Francisco, assim como ele amou Hitler, assim como ele amou o seu inimigo, assim como ele amou a fofinha e o falecido. Da mesma forma. É duro às vezes a gente ter que reconhecer isso, mas é a mais pura verdade. Deus me ama
tanto quanto ama meu ex-marido. Ponto final. Engole o choro, Kel. Tua ex-mulher também, Jabas, é o mesmo tanto. Engole o choro. Então, assim, a diferença de cada um de nós é o quanto que cada um de nós se abre para esse amor e para essa verdade. E aí Maria foi convidada também. Aí tem um outro detalhe, um aspecto muito importante que vocês vão ver que ela fez toda a diferença nesse milagre. Bom, ela estava observando a festa e ela percebe que vai faltar vinho. A gente já sabe que o vinho na Bíblia simboliza alegria, né? Que a gente já conversou aqui em algumas passagens. Então Maria percebe que está faltando alegria naquela alma. E o mais legal é que nem noivo nem noiva vai falar com ela, não. Ela tem a percepção de mulher, de mãe. Eu, quando olho meus filhos, quando eles voltam da escola, eu consigo ver pelo olhinho deles se eles estão felizes, se eles estão tristes, se aconteceu alguma coisa. Maria tem essa percepção da gente também. Ela conhece a alma da gente, ela sabe o vinho que nos falta, ela sabe a alegria que nos falta. E aí, então, ela chama Jesus Cristo. Quando Cristo se achega a ela, ela comenta que tinha faltado vinho, que está acabando o vinho daquela alma, eles não estão com alegria. Jesus fala uma frase que parece dura. Ele fala assim, isso não compete a nós. Gente, que grosseria. Cadê a delicadeza do ser humano? É que não bebia. É porque ele estava bêbado, né? Olha que absurdo um negócio desse, que Jesus não bebia. Bebia, ele estava tomando Gatorade lá. E Fanta uva e suco de uva. Bebia não? Bebia vinho, ele não abençoou o vinho? Mas a grande verdade é que ele está dando uma resposta para você nessa noite. Quantas são as tristezas e decepções e desilusões que você passa na sua vida e você imputa essa falta de graça na sua vida a Deus? Ah, Deus que quis. A pessoa fuma 45 mil anos da vida dela, tem um câncer de pulmão. Deus quis o câncer de pulmão. Deus quis? A pessoa se envolve com uma pessoa casada e vive sofrendo. Ah, Deus quer meu sofrimento. Deus quer? Isso não compete a Deus. Os noivos não calcularam a quantidade de vinho. Não foi culpa de Jesus. Não é culpa de Maria. Isso não compete a eles. Gente, a gente precisa parar de colocar as consequências das nossas más escolhas na conta de Deus. A gente tem um dedo podre para fazer más escolhas e a gente diz, foi Deus. A pessoa bebe, acontece um acidente com ela, foi Deus, morreu, Deus levou. Será? Será que a gente não está sofrendo? E aí eu digo para vocês, sem medo de errar, mais de 90% do seu sofrimento é fruto das suas más escolhas. Será que a gente está sofrendo tanto porque a gente está sendo um Jó da vida? E aí tem um outro aspecto do sofrimento, que às vezes Deus permite o sofrimento, como permitiu de Jó, que a gente já estudou aqui, para santificação da alma, para a glória dele. Mas a maioria dos nossos sofrimentos, eu não tenho medo de dizer isso, a grande maioria, nós estamos procurando por eles. Então Cristo diz, isso não compete a mim. Não fui eu. Eu tive uma conversa uma vez com um pastor, um amigo, e ele é muito amigo de uma outra amiga minha, lá do trabalho, a Alane. E eu falando da minha separação, e a gente conversou muito sobre tudo. E quando eu acabei de falar tudo, ele olhou para a Alane e falou assim, isso tudo ela conseguiu fazer sozinha. Ela se meteu nessa sozinha. Mais pura verdade. Mas aí Deus, como é maravilhoso, pega do limão, faz uma mousse de limão, aí me deu Luísa, Letícia, Marcelinho. Mas a escolha errada, quem fez fui eu. Minha culpa, minha tão grande culpa. Precisamos saber disso. Precisamos tirar da mão de Deus essa injustiça que nós fazemos de colocarmos na mão dele a culpa de nossas más escolhas. Mas são algumas escolhas que a gente não sabe se estão erradas, né? Mas são más escolhas. Eu quando me casei, eu tinha todos os sinais que seria uma péssima escolha. Eu tive. A gente é jeca. Boa definição. Eu vou editar no vídeo.
Boa definição. Mas as nossas... Mas a gente não pode imputar essa culpa a Deus. Não compete a Deus. Né? E agora o que acontece? Maria, que é mulher, que é mãe. E toda mulher, gente, mulher, eu não conheço bicho mais ansioso do que mulher. Não é verdade? Nós somos a expressão da ansiedade. Né? A mulher começa a sair com o cara, já está pensando no casamento com ele. Quando ele diz eu te amo, prova, casa comigo agora. Né? Uma coisa assim de você... É a ansiedade de pessoa. Se alguém vira pra mim e fala, eu tenho uma coisa pra te contar, eu falo, vai contar agora. Não, depois. Não, depois nada. Você tá maluco depois? Eu não vou dormir, não vou comer, não vou fazer nada. Vai falar agora o que é, né? Não, nada não, porque falou, né? Então, quer me matar e dizer um negócio desse. Depois eu te conto, né? Meus Sassá sabe disso, Iris sabe disso, né? Quando eles querem me contar uma coisa, ou fala ou não me diz que tem uma coisa pra me contar. E por causa disso, Maria, então, intercede. Porque apesar de não ser culpa dela, apesar de não ser culpa de Jesus Cristo, os noivos não terem feito os cálculos, Maria é mãe. E ontem foi o Dia das Mães, por isso eu trouxe esse tema hoje. E é uma mãe que providencia. É uma mãe que não espera o filho pedir. Gente, essas bodas de Caná é linda demais, porque os noivos não foram pedir nada para Maria. Maria percebeu, Maria chama Jesus, Jesus dá um fora em Maria, e Maria sorri para ele e vai providenciar um milagre. Assim também é na nossa vida. Se você convida a Nossa Senhora para a sua vida, para a sua história, não tenha dúvidas, ela está nesse momento intercedendo pelo vinho bom que te falta. Às vezes você não sabe nem que está faltando vinho. Talvez os noivos, e não está escrito aí no momento nenhum que o noivo percebeu também, ou a noiva percebeu. Talvez eles não estivessem nem percebendo que ia faltar o vinho, mas Maria já tinha percebido e já tinha ido ao filho dela. E aí ela passa por cima dele, sorri para ele e fala, beleza, e chama os servos da festa. Nesse momento ela fala uma frase, que é o nosso segundo ponto para a alegria ser plena na gente. Então primeiro a gente descobriu que é convidar Jesus e Maria, né? Dentro desse ponto, parar de colocar a culpa em Deus das coisas erradas que a gente faz, porque ele diz, isso não me compete. Segundo ponto, fazer o que ela vai dizer para os servos. Ela vira para os servos da festa e fala assim, faça tudo que meu filho te pedir para fazer. Gente, esse é o caminho. Essa alegria que você busca na sua vida, você só vai encontrar quando fizer na sua vida a vontade de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Ele tem um sonho para você. Você já para pensar nisso? Deus, quando me criou, quando ele criou a Kel e eu nasci lá enrolada no cordão umbilical 3 vezes, toda roxinha, já aprontando dentro da barriga da minha mãe, quando ele me botou sem vergonha no mundo, porque eu não tenho vergonha, eu não tenho esse chip da vergonha, ele já tinha um plano para mim. Falou, vou botar ela para falar para um tanto de gente. Deus tem planos para a vida da gente. E quando a gente está desenvolvendo esse plano, está dentro desse caminho, nós somos felizes. Eu não sei dizer para vocês a alegria que eu tenho em pregar. Eu tenho certeza, se alguém virar para mim e falar assim, não, essa vocação, eu falo, mentira, pode ir embora, porque eu tenho certeza que é. Hoje eu passei a manhã de cama, fui para neurologista, passando muito mal, dor de cabeça forte. Passando muito mal, minha mãe, quer eu desmarco os filhos de Maria? Eu falei, mãe, não vou desmarcar. Não vou, porque é lá que eu encontro a minha alegria. Quando a gente começa a fazer o que Deus quer que a gente faça, eu digo para vocês, eu não estou com um pingo de dor de cabeça. Eu estava no aniversário do meu irmão também, aí a Ju até falou, que eu soubesse, você marcava outro dia. Eu falei, não, aqui é meu compromisso. Aqui me faz feliz. Eu saio daqui mais feliz que pinta e lata de lixo. Porque Deus fala tanto comigo, gente. E não achem vocês, Kel sabe tudo, não sei quantas coisas eu estou aqui falando, e isso é para mim. E eu tenho mesmo, eu estava falando com as meninas, eu não sabia qual era o tema de hoje. E eu falei com Jesus ontem, quando eu entrei na missa, eu não tenho um tema, se o senhor não me der, eu vou inventar um. E aí ele ficou com medo e já me deu o tema logo, né? E foi engraçado, porque na hora que eu ajoelhei, estava escrito, bodas de Caná. Eu li. Eu falei, beleza, isso aqui é para não ter dúvida. E que ele me mostra, olha, sou eu, minha filha, que estou no comando, não é tu, não. Então, quando a gente faz... Por que Jesus e Maria estavam na festa? Porque eles foram convidados. Mas eles eram amigos, né?
Eram amigos os noivos. Pois Jesus mesmo assim, problema deles, não vou providenciar. Porque se não a festa do amigo, não, essa frase. Tá faltando gelo, eu busco. Mas ele vai fazer um milagre, ele vai fazer um milagre. Mas essa frase parece que é isso mesmo. Mas essa frase ela é mais profunda, que é exatamente isso. A culpa não é minha. Mas ele não saiu da festa. Ele agora se ferrou. E saiu da festa. Não. Ele sabia. Ele era Deus, ele sabia exatamente o que a mãe dele ia fazer. Além de ser Deus, ele conhecia a mãe dele. Você não sabe o que sua mãe vai fazer? Sim. Você vai apresentar uma namorada, você chega em casa, você já sabe exatamente todas as coisas que sua mãe vai falar pra ela. Ai, cuida bem do meu filho. Você evita deixar. Pois é, você evita, porque você conhece sua mãe. Cristo conhecia a mãe dele. Cristo sabia o que a mãe dele ia fazer. Mas era necessário que essas palavras estivessem aí, para que hoje você percebesse que é uma injustiça enorme você botar suas culpas, os seus sofrimentos todos na mão de Jesus. A culpa foi dele, ele que quis, Mas ele ia fazer. Mas precisava desse momento de Maria, para Maria tomar essa posição de mãe também. Então ela disse para os servos, faz tudo que meu filho pedir para você fazer. Maria também conhecia o filho dela. Maria também sabia que a partir daquele momento o filho dela ia fazer um milagre. Mesmo porque se ele não fizesse, no Facebook no dia seguinte estava todo mundo triste, né? Quem você está pensando? Que Jesus não faz nada, né? Como está sentindo? Se sentindo triste, né? Se sentindo frustrado, né? Ela sabia que ele ia fazer. E Cristo deve ter falado para Deus, né? Ó, a mãe que você escolheu para mim, vou ter que fazer agora o milagre. E pediu para encher as talhas com água. Outro detalhe desse milagre. Não está escrito que Cristo foi lá e fez um simsalabim e transformou água em vinho. Pai, tu que és o Deus da natureza, venha em socorro desses nojos. Não. O simples fato dele estar presente transformou água em vinho. Água a gente já estudou aqui, simboliza coisas comuns. Vinho simboliza alegria. O simples fato de Cristo estar presente na sua vida transforma toda coisa comum em alegria. Essas bodas de Caná trazem para a gente uma esperança maravilhosa. Não é necessário muita coisa, não. Não é necessário você ter o dom da palavra para falar com Deus para você receber seu milagre. É necessário convidar Jesus Cristo verdadeiramente para a sua vida. Mas não convida só ele, não. Convida Maria também. Porque esse vinho bom que viria, e Cristo ia fazer esse vinho bom acontecer na vida deles, veio antes. Eu digo que Maria, ela quebra a burocracia celestial. O negócio está difícil de conseguir, se apela para ela. Conta para a mãe dele que ele faz. É como um milagre que eu ouvi. Eu estava sem engravidar, né? Já estava casada com o Marcelo há uns 3 anos e queria engravidar. E todo dia eu ia para a igreja. E eu fazia só uma oração. Eu virava para Jesus no Santíssimo Sacramento e dizia assim, Jesus, no dia que eu me casei, o Senhor me fez prometer que eu ia criar os meus filhos na sua religião. Eu te pergunto, que filhos? Que filhos que o Senhor não me dá? E saía da igreja. Por 9 meses eu fazia essa oração para ele, chateada com ele. E brotava grávida de tudo quanto é lugar, minhas primas solteiras engravidavam. Foi um negócio assim tremendo minha fé. Foi. Verdade, conhece as duas. A Ju tá ali que não me deixa mentir. Conhece as duas. As duas engravidavam e eu não. Falei, olha, errou o endereço. Que graça é essa comigo, né? E aí, então, um dia eu indo pro meu trabalho, eu ouvi um milagre na Rádio Nova Aliança. Uma moça, paciente terminal de câncer, ela tinha ido a Lourdes, porque lá Nossa Senhora apareceu e tem um laguinho que a galera entra e sai curada. Então ela tinha certeza que entrando naquele laguinho ia sair curada. Paciente terminal. Chegou lá, não deixaram a moça entrar no lago, porque estava muito debilitada. É porque não era eu. Que se fosse eu entrar, eu falava, eu vou dar esse tibum agora, você não tem noção. Eu vim aqui porque eu estou morrendo. Se eu estou morrendo, eu vou entrar aqui e vou viver. Eu vou, tibum. Mas não, ela não. Ela deitou na maca, muito obediente, né, ao que eles estavam falando, ficou meio frustrada com aquilo, deitou na maca e ficou esperando Jesus passar na Eucaristia. E naquele dia o bispo estava na cidade e passou abençoando todo mundo. Quando passou por ela, ela não sentiu nada. Então ela levantou, olhou para Jesus Eucarístico e falou, Jesus, filho de Maria, eu vou dizer à sua mãe que o Senhor não me curou. Eu penso em Cristo lá em cima, né? Volta, bispo, faz esse negócio direito. Mãe, fica aí um pouquinho. Vai, meus anjinhos, volta, você tá maluco? Porque ele volta.
A moça conta que ele voltou, e quando ele voltou, ele abençoou novamente essa moça, e ela cai de joelhos e diz: Jesus, filho de Maria, eu vou dizer à sua mãe que o Senhor acaba de me curar. E ela foi curada. Eu, quando ouvi esse milagre, eu chorei muito. Você me conta coisa de Nossa Senhora, eu tô chorando igual a manteiga derretida, mas quando eu acabei de chorar, eu falei assim: eu vou contar pra tua mãe que eu não tô engravidando. Dei meia volta no carro, fui comprar a novena de Nossa Senhora Desatadora de Nós, que é a mesma Nossa Senhora, mas quando o nó tá cego, essa é a novena. Comecei a fazer a novena. No último dia fui a Campinas, tinha um casamento lá, e quando eu fiz a novena eu percebi que eu estava, na época, na única capela de Nossa Senhora Desatadora de Nós do Brasil. Essa aqui é a segunda, e eu achei uma delicadeza muito grande de Nossa Senhora me chamar para fazer um grupo de Maria numa capela de Nossa Senhora Desatadora de Nós. E quando eu percebi aquilo, eu falei: gente, eu vou engravidar. É sinal. E era dia 27 de abril de 2002. Voltei para Brasília com essa certeza, 3 meses depois eu estava grávida. E ali na minha gravidez, eu estava tão feliz, né? Eu conto para todo mundo, né, que eu estava tão feliz no dia, não tinha mais para quem contar, né? Aí eu fui para um banco para perguntar onde era a fila de gestante, que eu tô grávida. Obrigada. Eu tinha que contar para muita gente, não tinha Facebook na época, gente. O povo me curtir lá, eu tinha que contar, né? Eu sei que 2 meses depois, muitas dores, cheguei no médico, estava com hemorragia interna generalizada. E por causa dessa hemorragia interna, me internaram. E eu naquela noite tive muito medo de morrer, que meu bebê morresse também. E o que me dava força era lembrar uma frase que eu tinha ouvido numa pregação que dizia assim: Deus não faz pela metade. E eu pensava assim: minha história não acaba aqui, Deus não vai fazer pela metade. No dia de operar, eu vi Nossa Senhora com os meus olhos da fé. Ela era gigante, linda, com os braços abertos, ela sorria para mim, e eu olhava para ela e só fazia uma oração, falava: mãe, eu quero viver e quero que meu bebê viva. Adormeci falando alto essa oração. Quando eu acordei, meu médico estava do meu lado e me explicou, né, que o que eu tinha, além do neném dentro do útero, eu tinha uma gravidez tubária, eu tive um aborto. E eles precisaram me abrir, tirar o útero, cortar, costurar, botar de volta. E eu estava com hemorragia interna em toda a cavidade abdominal, inclusive dentro do útero. E eu tinha que aprender a ser mãe. Nos próximos 40 dias, eu ia ficar de cama, não podia tomar remédio, porque era a formação do cérebro do neném. E ele achava que eu ia ter um aborto espontâneo. Para mim, ele não disse isso, disse para o meu ex-marido e para minha mãe. Eu, durante 40 dias, senti muita dor, não sei nem dizer para vocês a dor qual foi, porque era um útero costurado que crescia. Não sei dizer a dor qual era, de tão forte. E o que me acalmava era uma música do Vida Reluz que dizia: não tenhas medo, pois eu estou aqui, é o teu Senhor quem diz. Enquanto eu ouvia, eu pensava em Maria passando a mão ali na minha barriga. Passei os 40 dias assim, na véspera eu tive um sonho. O primeiro sonho que eu estava me afogando, aí eu gritava para Jesus me salvar, eu gritava: Jesus, me salva. Jesus vinha caminhando em cima da água e me tirava. Quando ele me tirava, eu estava grávida. E aí ele beijava a minha barriga. E aí, gente, como eu gosto de dançar, eu dancei com Jesus em cima da água. Acordei todo mundo da casa para contar que eu tinha dançado com Jesus Cristo em cima da água e que era maravilhoso e que Maria tinha me dito que eu estava grávida, não sei o quê. E todo mundo se entreolhando porque todo mundo já tinha sido preparado pelo médico para saber que eu não estava grávida. Cheguei lá, contei para o meu médico, que é ateu, bem confuso com as minhas histórias. Ele fala que se confunde bastante com as minhas histórias. E eu falei: olha, o senhor pode ligar no Viva Voz esse aparelho, porque eu vou ouvir o coração do meu bebê batendo junto com o senhor. Ele disse que morreu de medo. Aliás, outro dia eu estava conversando, eu acho que eu causo medo nas pessoas. Eu volto e meio tô contando com isso, a gente fulano ficou com medo. Medo. Essa maluca, né? Dá medo, todo mundo. E aí ele ligou, mas quando ele ligou o aparelho, nós dois ouvimos o som da promessa de Deus. Era o coração da Lu batendo forte. Tive uma gravidez muito assistida, não podia ter parto normal, mas queria ter as primeiras contrações para saber que meu bebê estava pronto para nascer. E comecei a ter as contrações na sexta. Cheguei no meu médico, falei para ele que estava com contração, ele viu que eu não estava com dilatação. A Lu era muito pequenininha, ele falou: não, deixa ela ir mais um pouquinho. Mas na verdade eu estou com a data na cabeça, Kel. O que você acha do dia 27 de abril? E aí eu comecei a chorar. Ele: não, então vamos abrir hoje. Já chorou demais, tá com 12, né? Falei: não, é dia 27, porque exatamente há 1 ano atrás eu estava pedindo a Nossa Senhora para engravidar. Eu estava na capela dela. Maria é essa mãe. Maria é essa mãe.
que intercede por nós. Que Jesus fala, não compete a nós? Beleza, mas é agora. É agora que a Kel vai engravidar. É agora que vai acontecer a graça na sua vida, Gabi. É agora que vai acontecer a graça na vida do seu filho, Gabi, porque é agora. Porque Maria é mãe e não quer esperar mais. Mas ela só nos pede uma coisa. Faça o que meu filho te pedir para fazer. Para de nadar contra a corrente. Para dessa autossuficiência que te leva a errar tanto. Você me perguntou no início, como a gente sabe? É a nossa autossuficiência que nos deixa cegos. Porque se realmente nós pedirmos a Deus, Senhor, dá-me o entendimento, dá-me o discernimento para discernir o seu caminho, Ele vai dar. Ele fala, todo aquele que pediu o Espírito Santo vai receber. Pedir a Deus essa orientação. Não acordem nunca mais na vida de vocês sem antes perguntar para o Espírito Santo, o que vamos fazer hoje, Espírito Santo? Deixa Ele te guiar. Hoje eu tinha milhares de planos para fazer. Vários cálculos no trabalho. Tinha que fazer isso e aquilo. Já estava organizando tudo na cabeça. Acordei uma dor de cabeça horrorosa, não fiz nada. Tem aquele ditado antigo, né? O homem põe, Deus dispõe. Vamos aprender a viver nessa verdade. E eu digo para vocês, eu não fiz nada muito feliz. Porque eu creio que Deus não queria que eu saísse de carro hoje para ir para o trabalho, para fazer essas coisas. Assim é Deus. E esse foi o primeiro milagre dele. E é o primeiro milagre que ele quer fazer na sua vida. É na sua Caná da Galileia, na sua alma. Porque quando sua alma estiver convertida a Deus, e ele fala isso, aquele que crê em mim fará os meus milagres e ainda mais. Quando a sua alma estiver totalmente tomada por Deus, você, na autoridade de um cristão, vai virar para um paralítico, mandar andar e ele vai andar. Mas para isso é necessário que a sua Caná seja tomada. E quem ensina é Nossa Senhora, que teve a alma dela sempre doada a nosso Deus. Hoje, como ontem foi o Dia das Mães, hoje é dia da gente deitar no colo dela. E nós vamos fazer o nosso texto assim, deitando no colo de Maria, pedindo a ela essa graça de querermos fazer a vontade de Deus na nossa vida, seguirmos o caminho de Deus, sabendo sempre que é o que o chefe de cerimônia fala por último. O melhor vinho vem no final. Se ainda não chegou seu melhor vinho, é porque o fim ainda não acabou. E que vinho melhor é esse que Deus tem para te dar? É a eternidade, que é prometida a todas as almas que querem se quebrantar diante dele. Então hoje é dia de Nossa Senhora, da gente se ajoelhar. Amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima. Ontem dia das Mães. Então hoje é dia da gente prestar também o nosso amor a ela. Vamos fechar os olhos? Quem puder se ajoelhar, agora se ajoelhe. Esse é um sinal no corpo que mostra a Deus que a gente se submete à vontade dele. Aprendemos hoje que para que os milagres comecem a acontecer na nossa alma, é necessário, em primeiro lugar, convidar Jesus e Maria para vir habitar nela. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos convidar Nossa Senhora e Jesus Cristo a virem habitar na nossa vida, na nossa história. Maria Santíssima, olha para cada um de nós agora. Somos teus filhos, Mãe. Muitas vezes nos perdemos nas nossas escolhas erradas, não porque queremos nos perder, mas porque muitas vezes não temos a sua direção. Isso porque não procuramos a sua direção. Nessa noite, Mãe, queremos te entregar as nossas vidas e as nossas almas. Queremos abrir a porta do nosso coração e convidar-te, a ti e ao seu Filho Jesus,
para virem habitar em cada um de nós. Vem, Mãe, habitar a nossa história. Vem percorrer junto com Jesus Cristo a nossa infância. Vem, Mãe, como Mãe providente, curar todas as feridas. Ajudar a derrubar todas as barreiras que ainda se encontram em nossos corações e nossa alma para que a plenitude do Seu Filho aconteça na nossa vida. Nós te convidamos nessa noite, Maria, para que entre para sempre na nossa história. Queremos te pedir também, Mãe, a graça de fazer a vontade do Seu Filho na nossa vida. Como é difícil, Mãe. É tão difícil. Quantas e quantas vezes o nosso orgulho, a nossa autossuficiência nos faz ir por caminhos que não são os seus, não são os sonhados por Cristo. Porque às vezes a gente fica pensando que ir nessa vontade de Deus vai nos trazer sofrimento, vai nos afastar dos nossos sonhos. Mas isso não é verdade. Vem, Mãe, ensinar-nos a dizer o sim, assim como tu dissestes a Deus. Vem quebrantar o nosso coração e a nossa alma, Mãe. Vem habitar nessa noite em cada um de nós, porque nós não queremos mais caminhar sozinhos. Toda lágrima derramada por escolhas erradas nós deixamos aqui agora. E te pedimos a graça de vir morar e habitar no meio de nós. Que Jesus Cristo faça o primeiro milagre em nossas vidas, na nossa alma, que é a nossa Caná da Galileia. Agora, enquanto a música toca, cada um sabe o vinho bom que te falta. E como uma criança fala com sua mãe, diga a Maria, fale para ela. O que está faltando na sua vida? O que você botou naquele cesto, naquele mistério que a gente contemplou? E vá pedindo a ela a graça de perceber se essa é realmente a vontade de Deus na sua vida. E sendo a vontade de Deus, peça para que ela venha em seu auxílio e diminua esse tempo. Te traga logo esse vinho bom. Cada um fale com Maria.